Volta para cá, meu herói Kenzo Matida, e apresenta para a gente as discussões que estão ocorrendo no Congresso Nacional. O Senado muito centrado na questão da CPI e a Câmara, Arthur Lira trabalhando, tentando de todo jeito, meu Deus, fazer andar ali alguma agenda favorável ao governo, agenda que ele concorda com o ministro Paulo Guedes. Agora, por exemplo, estamos falando da reforma administrativa que está na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje o relator leu um parecer a favor da proposta que foi enviada pelo governo. Será que cola, Kenzo? Será que anda? Pois é, vamos ver, né, Dani? Porque o deputado Darcy de Matos, do PSD, deu aval após excluir 2 pontos da proposta original. Mas, para o texto seguir tramitação, ainda precisa ser votado na comissão. E isso acabou adiado também após um pedido coletivo de vista. A gente vai girar com a nossa reportagem para falar com a Carla Bride. É ela quem traz os detalhes para a gente dessa notícia, né, Carla? Boa tarde. Boa tarde, Kenzo, a você e a quem nos assiste. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Bia Kicis, do PSL, acabou acatando, então, esse pedido de vista coletivo. O que isso significa? Vai dar mais tempo para os deputados discutirem o texto da reforma administrativa até a votação dele. Então, isso obriga que 2 sessões da CCJ passem até que a votação seja colocada entre os deputados. Ou seja, a votação só acontece na quinta-feira dessa semana agora, que a gente lembra já era aquela previsão inicial dada pelo relator do texto na CCJ, o deputado Darcy de Matos, do PSD. Bom, vários pontos considerados polêmicos no texto da reforma administrativa, que causou muitas tentativas de obstrução hoje na sessão da CCJ. O relator só conseguiu começar a ler o seu voto cerca de 2 horas depois do início da sessão. O principal deles é a questão do vínculo de experiência, ou seja, isso obrigaria os servidores públicos que fossem contratados a passarem por um período de 2 anos de experiência e um 3º ano de estágio probatório. E isso, na prática, não seria, então, uma definição concreta de que eles seriam contratados depois desse período. Somente seriam contratados depois de uma avaliação do seu desempenho ali. Então, isso preocupa alguns dos deputados. Além disso, proíbe a progressão automática de carreira, como remuneração depois de um certo tempo de serviço, e também se refere a cargos típicos de Estado, ou seja, algumas dessas mudanças são específicas a esses cargos típicos de Estado, que hoje em dia, não existe uma lei que defina quais são esses cargos, é mais uma definição informal de quais sejam, e a proposta da reforma administrativa é que um projeto de lei seja redigido para definir, então, colocar na lei mesmo quais são esses cargos típicos de Estado, além de dar diversas opções para as entidades públicas para flexibilizar a contratação de pessoal. Então, isso acabou interferindo muito na discussão. A oposição queria mais tempo para discutir o texto, tentou obstruir, mas no fim conseguiram ler o texto. Então, a oposição conseguiu o seu pedido de vista e a votação acontece na quinta-feira. As 2 emendas do relator Darcy de Matos é em relação à retirada do poder do presidente da República pela extinção de autarquias. Isso estava previsto no texto e o relator disse que esse ponto é inconstitucional. O segundo ponto, então, retira a proibição de servidores públicos de terem mais de uma atividade remunerada. O texto da reforma original não prevê que servidores públicos possam ter outra atividade remunerada. O relator também pediu a retirada desse ponto, dizendo que é inconstitucional, mas deu seu parecer, então, a favor da reforma administrativa considerada constitucional. Devolvo a vocês. Obrigado pelas informações, Carla. E a gente chama agora a Renata Agostini e também já aparece aí na tela o Fernando Nakagawa. Quando a gente fala em reforma administrativa, tributária, esse time já entra em campo, né, Dani? As reformas, eu começo com a Renata, reformas administrativa e tributária são 2 assuntos muito importantes para o governo de Jair Bolsonaro. A tributária estava em estágio mais avançado, a gente falou isso semanas atrás, mas com esse movimento agora do presidente da Câmara, Arthur Lira, de fatiar a reforma tributária, né, administrativa agora deve sair antes, Renata?
Kenzo, é interessante que a gente começou o ano com o governo dando muita ênfase à tramitação da reforma administrativa. Havia um entendimento de que ela seria mais simples de tramitar. Acontece que a reforma tributária ela já estava num estágio mais avançado. O que a gente tem agora, esse pedido de vista que a Carla Bride ela narrava, ele já era esperado dentro da comissão. A expectativa já no final da semana passada era que a gente tivesse, que a gente superasse essa fase da CCJ até a semana que vem. E aí, para a gente entender do que a gente está falando, a gente está falando só de um início dessa tramitação. Aí se instala uma comissão especial, a gente vai ter 40 sessões de debate dentro dessa comissão para se chegar, então, a um texto final, para que, então, ele esteja maduro para ser votado no plenário. Então, a gente está falando de um caminho ainda a ser percorrido. No caso da tributária, esse revés que você rememorou, Kenzo, da tributária, por um lado, ele foi visto sim, um revés colocado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, ele foi visto sim como um passo atrás, porque se recomeça, então, de certa forma, um trabalho. Agora, veja só, no entendimento do governo, especialmente da equipe econômica, essa é a maneira mais fácil, é um atalho para que alguma coisa seja aprovada. Esse caminho vinha sendo defendido e foi abraçado por Arthur Lira. Por quê? É o tal do fatiamento. Agora, não se trata apenas de dividir a reforma tributária em partes. Trata-se de tentar simplificar a tramitação. Por que eu digo isso? A reforma como ela estava, ela é uma emenda à Constituição, uma proposta de emenda à Constituição, que requer muito mais voto, uma votação muito mais complexa. A ideia defendida pela equipe econômica e o caminho que está sendo, então, trilhado nesse momento é que esses projetos sejam votados como projeto de lei. Isso, então, requer menos voto no plenário e uma tramitação em tese mais simplificada. Simples não é, eu acho que o Naka vai falar daqui a pouco, porque o fato de se dividir também traz desafios a mais para que uma parte converse com a outra, né? Renata, você já deu gancho aí, Nakagawa, então, o diretor do CNN Business. Agora a gente vai conversar em japonês, pode ser, Naka? Nós dois aqui? Melhor chamar o Yuri, porque eu não entendo japonês. Maldade! Vamos lá, Naka. Olha só, se a Eletrobras não for privatizada, poderá deixar de existir? Foi isso que essa afirmação foi feita pelo ministro das Minas e Energia, né, Bento Albuquerque, que defende a venda da estatal, né, Naka? Pois é, eles estão correndo contra o tempo, porque a Eletrobras, o processo de privatização, né, Kenzo, Dani e Renata, todo mundo que nos acompanha aqui no 360, é tema de uma medida provisória. A medida provisória tem dia e hora para caducar. Então o Congresso está tentando avançar com essa discussão, a expectativa é positiva, porque há um entendimento ali de que o Congresso tem apresentado pouca resistência com relação a esse tema. Há um certo otimismo cauteloso entre os investidores, por exemplo, com relação à Eletrobras. O comportamento das ações da Eletrobras mostra um pouco isso. A gente preparou uma arte que mostra o comportamento. Neste momento, por exemplo, a ação está caindo 0,75, mas a arte mostra como é que está vindo a ação da Eletrobras desde o comecinho do ano, finalzinho do ano passado, com a saída de Wilson Ferreira, que era o antigo presidente da empresa e que saiu porque achava que a privatização não avançaria. Então, a gente vê a ação desde novembro, estava ali perto dos R$30, chegou a subir acima de 35, mas com as indicações seguidas, dadas inclusive por Wilson Ferreira, de que a privatização não sairia, a ação caiu 30% até meados de janeiro, quando então o executivo deixou a companhia. Desde então, a ação da Eletrobras passa por uma recuperação incrível, subiu 56%. Desde então, desde meados de janeiro, porque há essa compreensão entre os investidores de que a privatização é possível e há pouca resistência, ou a resistência que existe no Congresso é contornável. Hoje até a gente teve uma discussão com relação ao relatório apresentado para essa medida provisória, né, para esse texto, que tiraria uma parte das compensações que o governo federal paga à Eletrobras.
a empresa poderia perder até 40 bilhões, mas aparentemente esse temor diminuiu um pouco, a queda das ações diminuiu ao longo do dia e a ação está caindo pouco agora. Esse é um tema que está passando em paralelo à CPI, de maneira bastante discreta, e que é possível que a gente tenha avanços ao longo dos próximos dias. Já as reformas, o mercado financeiro, Dani, Kenzo e Renata, aí o pessoal acha que é um assunto muito mais complexo e que o avanço é bem mais difícil.